Bendiciones, amadas hermanas y hermano Javier. Lo Ministerio Internacional de Intercesores, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados e amadas, eu vou contar agora meu testemunho, porque eu sou prova viva que para Deus nadie é impossível. Amém? Pero que vou falar em meu próprio idioma. Amém? Então, amadas, vou contar um testemunho do meu filho, Marco Antônio. O Marco Antônio, amadas irmãs, foi uma criança prematura. Eu dei à luz com apenas 35 semanas de gravidez. E quando eu cheguei lá no hospital, a enfermeira já falou: olha, mamãe, você não vai poder ficar aqui. O seu filho é prematuro. Prematuro não tem peso para estar aqui. Seu filho vai ter que ficar na incubadora e não temos vaga no berçário, onde está a incubadora dos bebês. Você vai ter que ganhar o seu bebê aqui e ser transferida para outro hospital. E as médicas se espantou, por que meu bebê era prematuro? E eu lhe disse, eu não sei, lá em casa todo mundo é prematuro, né? E rapidamente meu bebê nasceu, cheguei no hospital 8h20 da manhã, quando foi 9h30, meu bebê já tinha nascido. 1 hora só de parto, e foi parto normal. E o primeiro milagre, ele não nasceu abaixo do peso, ele nasceu com 2,3 kg, né? Um pouco magrinho sim, mas acima do peso que precisava estar na incubadora. E ele já ficou comigo no quarto. Só que o meu bebê, no 3º dia de nascido, ele começou a ficar amarelinho, né? Com icterícia. Mas, como depois de 2 dias a gente já tem alta, né? E como ele não estava muito amarelo ainda, a médica me deu alta e eu fui para casa. Mas quando foi no 3º dia, ele começou a ficar amarelo, eu comecei a dar banho de sol e nada de resolver. Meu filho foi ficando muito amarelo e ele não queria mais fazer xixi. A bexiga dele ficou, né, com um problema e ele fez xixi. Quando fazia era muito pouco, né, xixi e até com um pouco de sangue. Eu levei no posto de saúde, a médica do posto me encaminhou para o hospital com urgência. Quando eu cheguei lá no hospital, os médicos detectaram que o meu filho estava com uma infecção muito grave, além da icterícia, e ele ficou ali internado no soro. Mas como ele ainda não tinha, né, 1 mês de vida, eles me transferiram para a maternidade, onde eu ganhei o bebê, porque lá tem pediatria. E eu voltei para o Hospital Geral de Guarulhos, onde eu ganhei meu bebê. Chegando lá, ele ficou no banho de luz, a icterícia foi tratada, porém, ele não tinha apenas a icterícia, e nem apenas a infecção ali na sua urina. Ele tinha mais um problema no sangue, que os antibióticos não conseguiram resolver. Meu filho foi constatado que estava com plaquetopenia, ou seja, ele não tinha plaquetas o suficientes. As plaquetas do meu filho eram tão poucas, que os médicos se espantaram de ele não estar com uma hemorragia. Os médicos se espantaram dele não estar sangrando em nenhuma parte do corpo, nem estar com manchas vermelhas, nem nada. Porque as plaquetas são responsáveis por coagular o nosso sangue. Então, quando a gente tem um cortezinho, a gente sangra. Mas o sangramento não dura muito tempo, porque as plaquetas trabalham para que esse sangue venha coagular e se estancar, para que a gente não venha perder todo o nosso sangue. E ali, correram a fazer muitos exames, ultrassom no meu filho, ultrassom na bexiga, no rim dele, porque ele tinha um problema no rim também, que o seu rim não era totalmente desenvolvido, né? E foi detectado no 5º mês de gravidez, quando eu fiz o ultrassom morfológico. Mas ele, até ali então, ele estava fazendo xixi, que ele não estava fazendo antes.
e fez ultrassom até na cabeça do meu bebê para ver se ele não estava tendo um sangramento no seu cérebro, né? E não estava dando para ver, mas graças a Deus ele não tinha nenhum sangramento. E as médicas pediram para eu fazer um exame para saber se eu tinha algum problema de saúde, algum problema de sangue, que o meu sangue não fosse compatível com o do meu esposo, né? Meu tipo sanguíneo. Mas eu e meu esposo temos o mesmo tipo sanguíneo, O positivo, igual do Marco Antônio, meu filho. E ali meu filho ficou 10 dias internados no hospital. Ao qual desses 10 dias, 2 dias ele ficou na UTI. E eu estava ali desesperada, e eu falando, Senhor, é o meu primeiro filho, o Senhor me chamou para ser mãe, Senhor, e agora o Senhor vai tirar o meu filho de mim, Senhor. E eu falei, Senhor, me perdoe os meus pecados, mas não tire o meu filho de mim. E naquela época, né, eu não estava tão firme nos caminhos do Senhor, eu estava acomodada, não é? E eu fiquei ali internada junto com o meu filho, acompanhando, né? Mas à noite eu ia para casa dormir, quando ele ficou na UTI. E de manhã eu ia na igreja na oração, pedir oração para os irmãos, para orar pelo meu filho Marco Antônio. Aí Deus tocou na mente daquela médica da UTI pediátrica. E ela ligou para uma outra médica que era pediatra também, mas especialista no sangue, né? Eu não vou lembrar agora o nome, mas acho que é hemopediatra, alguma coisa assim. E essa outra médica falou para ela dar um medicamento para o meu filho, pelo sangue, que ele poderia melhorar. E ela fez isso. Ela encomendou um medicamento chamado imunoglobulina para aumentar, né, as plaquetas do meu filho, que isso poderia aumentar. E o remédio eles não tinham, mas o remédio foi encomendado. Chegou o remédio pela graça de Deus e ele acabou tomando, né, aquela medicação e ele sarou. Falou você. Obrigada. E ele acabou sarando. E as plaquetas dele, que tinha que ser 400 mil e ele tinha apenas 12 mil, elas foram aumentando, aumentando, aumentando e até chegaram à normalidade. E aí eu saí dali dando glórias a Deus. O meu filho era para estar passando com essa médica, que é a pediatra que cuida do sangue, todo ano ou a cada 6 meses, mas ele nunca mais foi nessa médica. Para a honra e glória do Senhor Jesus. É por isso que eu falo, amadas, não há nada impossível para Deus. Glória a Deus, aleluia. E este é o meu testemunho.